Fala pessoal, hoje no bate-papo eu quero falar o porquê da importância do diário de trade, porquê da importância do plano de trade. Esse vídeo eu já falei separadamente sobre plano de trade, falei separado sobre diário de trade, mas eu tive um insight tão grande que eu queria que vocês entendessem da importância de cada um deles. Principalmente para quem está iniciando, para quem está se doutrinando no processo. Para quem não me conhece, Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Estou ativo no Instagram, quem puder me seguir lá. Aqui, quem puder dar o joinha, ativar o sininho, será de extrema relevância, eu estarei extremamente satisfeito. Galera, hoje eu quero falar de dois itens que é muito maçante, é muito cansativo, é chato de fazer, mas que é importante nesse processo, que é o plano e o diário de trade. Ou seja, qual é a importância de cada um deles? Eu vou começar falando sobre o plano, porque eu acho que o plano ele tem que ser feito antes de você fazer o seu diário. O plano é antes e o diário é depois, mas eu vou explicar melhor. O que é o plano de trade? Cara, para você criar um plano de trade, você precisa, antes de qualquer coisa, ter definido na sua cabeça, no seu processo, as suas entradas, o seu operacional. Você precisa criar, na verdade, uma regra para você, para suas operações. Vamos lá, vamos ao campo das observações e dos exemplos. Digamos que você tem o objetivo de chegar a 10 contratos em um determinado período, ou seja, um determinado tempo, beleza? Então, ou seja, digamos que em 5 meses eu quero chegar a 10 contratos. Mas para isso eu preciso começar com um contrato, ou seja, eu vou escalonar. Esse plano ele vai definir para você um plano de escalonamento. Quanto eu tenho de stop, ou seja, quanto o seu gerenciamento de risco você vai respeitar e por que você vai respeitar esse gerenciamento de risco e o porquê que chegando a um determinado valor pré-definido para você, você vai aumentar o número de contratos. Outro exemplo, o porquê, tá? Digamos que você está com um contrato e de repente você tá com R$1.000 na conta, você fala o seguinte, quando eu chegar a 1.500, de R$500 a 50% a mais do meu resultado, eu vou aumentar mais um contrato. E aí, quando eu perder R$200, ou seja, se eu perder R$200 desses 1.500, eu volto para um contrato, ou seja, eu saio de 2 e volto para um. Esse é um plano. Aumentou de 1.500 para 2.000, você aumenta mais um contrato. E por que eu estou falando isso? Porque simplesmente aquele valor ele passa a ser um valor do mercado. Então, no momento em que você aumenta ou teoricamente está alavancando com o dinheiro do mercado, você não corre o risco de sofrer a pressão, porque o dinheiro que está ali você já ganhou do mercado. Beleza? Então, criar um plano é você simplesmente escrever o que você vai fazer daqui para frente. Quantidade de pontos que você vai estopar, quais são as suas entradas, definir bem claramente o seu operacional, definir o que você vai fazer se der errado. É uma definição do teu processo. Então, a importância do plano de trade é que você precisa ter disciplina e seguir ele à risca. Ou seja, seguir fielmente naquele plano ali, sem fugir da regra, porque você já testou ele. Você já testou várias vezes no simulador o tamanho do seu stop, aquele operacional, vários mercados laterais, mercados tendenciosos, mercado muito volátil, mercado rabiscando demais. E aí você está no plano, prega na sua parede e segue ele fielmente. Agora vamos para o diário de trade. Cara, como é que eu faço hoje? Até hoje eu faço meu diário. O plano de trade já está na minha cabeça, eu não tenho mais o que fazer, ele é único. Eu defino as minhas operações, defino os meus stop, eu não fujo daquilo e vou seguir de maneira disciplinar e tem dado certo, tá? O dia que eu não faço, o dia que eu fujo disso, dá tudo errado, eu perco dinheiro.
Agora vamos ao diário. O diário, na verdade, ele é para corrigir as suas entradas, seja ela positiva ou seja ela negativa. Pô, Marcelo, se deu positivo eu preciso corrigir, eu preciso entender? Sim. Quando você faz um diário de trade e mesmo que você teve um ganho, é importante entender o porquê que você entrou naquela operação e por que aquela operação ela deu certo. E aí você vai medir, você vai calcular, cara, se ela poderia ter dado mais, se foi sorte que você teve naquela operação de ganho ou se você realmente fez uma leitura correta. Leitura de contexto, já falei isso algumas vezes para vocês. Então, toda vez que você fizer um diário de trade, bote alguns elementos. Data, hora, quantidade de contratos e o número do candle que você entrou. E qual foi o motivo que te fez entrar naquela operação. O que me fez fazer aquele clique comprar ou aquele vender? O volume estava de compra, o volume estava de venda. Esses elementos, eles são preponderantes, ou seja, no final do dia, lá para as 9 horas da noite, quando o replay de mercado liberar, você vai lá, faz o replay, anotado aquele número de candle que você tem e você faz exaustivamente. Aí você vai entender, cara, eu perdi porque eu deveria ter esperado um pouco mais, eu perdi porque eu entrei antecipadamente ao movimento, eu perdi porque, cara, o mercado estava muito difícil realmente. Cara, eu ganhei porque eu tive sorte, eu ganhei porque eu fiz uma boa leitura. Então, o diário de trade, a importância do diário de trade, ela é exatamente no detalhe daquilo que você já fez. O plano é o que você vai fazer, ou seja, é o que você planeja para o futuro, o que você define e seguir. Disciplina. Só vou entrar quando der esse sinal, só vou estopar quando der essa quantidade de pontos. Eu só vou seguir as minhas regras que eu defini para as minhas entradas. Disciplina. O diário foi o que aconteceu. Número do candle, quantidade de contratos, data, hora e o porquê que eu entrei naquele mercado. E você vai entender e definir se aquilo tudo que você fez, ele foi bom, ok? Se não, você vai corrigir e aí isso massifica, isso grava na sua cabeça. Pô, aqui ó, eu entrei com 3 contratos, 5 contratos, eu liberei 4, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas poderia ter dado errado se eu não tivesse feito isso. Poderia ter dado muito certo. Então você se autoavalia. Só para lembrar, entenda que o seu chefe é você. Não vai ter ninguém corrigindo. Então se você não se autocriticar ou se corrigir, você corre o risco de simplesmente entregar, cometer essas falhas no mercado. Diário de trade, plano de trade é extremamente importante para quem está iniciando. Diário de trade, plano de trade é essencial, é fundamental. Eu só aprendi a importância do mercado quando eu comecei a fazer diário e plano. Plano diário, você planeja, depois faz o diário. Beleza, galera? Mais uma vez, para quem chegou até aqui, dá aquele voto de confiança, dá aquele joinha, tô ativo no Instagram lá, mas ativa o sininho, dá o joinha, me siga, faça com que esse canal cresça. Quero muito que ele cresça, que ele chegue a 20 mil, 30 mil, sei que é sonho da minha parte, mas eu vou chegar. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!